Virgem, se você nasceu sob esse signo, existe algo acontecendo dentro de você neste exato momento que merece toda a sua atenção. Não é um acidente você estar ouvindo isso agora. Existe uma movimentação silenciosa, como aquelas raízes que trabalham debaixo da terra durante o inverno, invisíveis para quem olha de fora, mas absolutamente essenciais para a floração que vem depois. O universo está preparando algo para a Virgem, e essa preparação começa de dentro para fora. São 12 movimentos internos, 12 transformações que já estão batendo na sua porta. Alguns você já sentiu, outros ainda vão chegar. Mas todos eles têm o poder de redefinir completamente o caminho que se abre diante dos seus pés. Então respire fundo, acalme o coração, e permita-se ouvir o que precisa ser dito. Porque hoje, Virgem, cada palavra foi escolhida pensando em você. Movimento 1. Virgem, o primeiro movimento que está acontecendo dentro de você é uma espécie de limpeza profunda nos seus pensamentos. Imagine um rio que durante muito tempo acumulou folhas secas, galhos partidos e pedras soltas no seu leito. A água continuava correndo, claro, mas não com a mesma clareza de antes. Não com aquela transparência que permite enxergar o fundo. Pois é exatamente isso que está se desfazendo agora. Pensamentos antigos que você carregava sem perceber, crenças que alguém plantou na sua mente quando você era mais jovem e não tinha como questionar, ideias sobre quem você deveria ser que nunca combinaram com quem você realmente é. Tudo isso está sendo levado pela correnteza. E talvez você esteja sentindo isso como uma certa confusão. Como se de repente as certezas que antes pareciam tão firmes começassem a tremer. Mas não se assuste com esse tremor. Quando uma árvore antiga balança com o vento forte, não é porque está fraca, é porque está viva. É porque suas raízes são profundas o bastante para aguentar o movimento sem quebrar. Você está nesse momento, Virgem. Está deixando ir embora o que não serve mais. E isso exige uma coragem que muita gente nem imagina. Porque é fácil se desfazer de objetos velhos dentro de uma gaveta, mas se desfazer de pensamentos velhos dentro da mente, isso é outro nível de libertação. Você está descobrindo que muitas das preocupações que ocupavam seu dia inteiro eram apenas ecos, repetições automáticas que não tinham mais nenhuma função real na sua vida. E conforme esses ecos vão ficando mais fracos, um silêncio novo começa a aparecer. Não um silêncio vazio, não, mas um silêncio fértil. Como aquele instante antes do amanhecer, quando o mundo inteiro parece segurar a respiração esperando o primeiro raio de sol. Esse silêncio está abrindo espaço para que pensamentos novos, mais leves, mais verdadeiros, possam finalmente nascer. Então permita essa limpeza. Não tente segurar o que está indo embora. Deixe o rio fazer o trabalho dele. Porque quando a água voltar a correr transparente, você vai se surpreender com a clareza que sempre esteve ali, apenas esperando ser revelada. Movimento 2. O segundo movimento é algo que toca diretamente o seu coração, Virgem. Existe uma reconciliação acontecendo entre você e as suas próprias emoções. Durante muito tempo, talvez durante anos, você aprendeu a colocar a razão na frente de tudo. A analisar antes de sentir. A pensar antes de se permitir ser tocado por algo. E isso não foi por acaso. A vida ensinou você que sentir demais poderia ser perigoso. Que abrir o peito poderia trazer dor. Então você construiu uma espécie de cerca ao redor do jardim mais delicado que existe dentro de você. Mas agora essa cerca está ficando mais baixa. Não porque alguém está derrubando ela à força, mas porque você mesmo está percebendo que já não precisa dela com a mesma intensidade. É como quando o inverno vai embora e os primeiros sinais da primavera começam a aparecer. Ninguém precisa mandar as flores desabrocharem, elas simplesmente sentem que o momento chegou. E você está sentindo isso também. Está se permitindo chorar quando precisa chorar. Está se permitindo sorrir quando algo bonito acontece, sem aquela voz interior dizendo que você precisa ser mais contido. Está descobrindo que suas emoções não são suas inimigas, muito pelo contrário. Elas são como bússolas naturais que sempre souberam o caminho certo. Cada vez que você sentiu algo forte no peito, era a vida tentando lhe mostrar uma direção. E agora que você está baixando a guarda, essas direções ficam mais claras, mais nítidas. Como quando a neblina se dissipa sobre um lago e finalmente você consegue ver a outra margem. Esse movimento de reconciliação emocional é um dos mais bonitos que um ser humano pode viver. Porque quando fazemos as pazes com o que sentimos, fazemos as pazes com quem realmente somos. E Virgem, quem você realmente é alguém muito mais forte, muito mais sensível e muito mais extraordinário do que a imagem controlada que você mostrava para o mundo. Aceite essa emoção que está voltando. Ela é um presente. Movimento 3.
O terceiro movimento, Virgem, é uma mudança profunda na maneira como você enxerga o seu próprio valor. Durante uma vida inteira, você se acostumou a medir seu valor pelo que fazia pelos outros. Pelo quanto era útil. Pelo quanto conseguia resolver, organizar, cuidar, consertar. E ninguém pode negar que você sempre fez tudo isso de forma brilhante. Mas acontece que essa régua estava errada desde o início. Porque o seu valor nunca dependeu do que você faz. Ele sempre esteve naquilo que você é. Pense numa árvore frutífera no meio de um campo. Todo mundo admira ela quando está cheia de frutos, certo? Mas a árvore não perde seu valor no inverno, quando os galhos estão nus. Ela continua sendo a mesma árvore. Com as mesmas raízes. Com a mesma essência. Com a mesma capacidade de florescer quando o tempo certo chegar. Você é assim. Mesmo nos dias em que sente que não está produzindo nada, mesmo nos momentos em que parece que está apenas existindo sem grande propósito, seu valor permanece intacto. Inabalável. Porque ele não vem de fora. Ele mora dentro de você como a semente mora dentro do fruto. E esse terceiro movimento está fazendo com que você finalmente comece a acreditar nisso de verdade. Não apenas como uma frase bonita que se lê numa mensagem de bom dia, mas como uma convicção profunda que muda a forma como você acorda, como você se olha no espelho, como você responde quando alguém tenta diminuir aquilo que você é. Essa transformação na percepção do próprio valor é como trocar as lentes de um óculos que você usava há décadas. De repente o mundo inteiro parece diferente, não porque o mundo mudou, mas porque agora você está enxergando com olhos novos. Olhos que reconhecem sua grandeza. Olhos que percebem que você merece tanto quanto qualquer pessoa ao seu redor. Esse é um dos movimentos mais libertadores que Virgem pode experimentar. Porque quando você para de buscar aprovação externa para se sentir valioso, a aprovação que você mesmo se dá se torna a mais poderosa do mundo. Movimento 4. O quarto movimento está relacionado com algo que Virgem conhece muito bem, o perfeccionismo. Mas não da forma como você imagina. Não estou dizendo que você vai deixar de querer fazer as coisas bem feitas. Isso faz parte da sua natureza e é uma das suas maiores qualidades. O que está mudando é a relação que você tem com o imperfeito. Durante anos, qualquer erro, qualquer falha, qualquer resultado abaixo do esperado funcionava como uma espécie de espinho cravado na sua mente. Você remoía, analisava, se culpava. Às vezes perdia noites pensando no que poderia ter feito diferente. Mas agora, algo está se soltando. Como uma mão que segurava uma pedra com tanta força que os dedos já estavam dormentes, e finalmente começa a abrir. Devagar. Sem pressa. Mas com uma decisão firme de que não dá mais para continuar apertando. Você está aprendendo que o imperfeito também é bonito. Que uma fruta com uma marquinha ainda é doce. Que um caminho com curvas ainda leva a algum lugar. Que uma pessoa com defeitos ainda merece todo o amor do mundo. Inclusive você. Principalmente você. Esse movimento está suavizando aquela voz interior que sempre cobrava demais. Aquela voz que dizia que nunca era suficiente. Que sempre faltava algo. Que os outros faziam melhor. Essa voz está ficando mais baixa, Virgem. E no lugar dela, está surgindo uma outra, mais gentil, mais paciente, mais verdadeira. Uma voz que diz que você já fez o bastante. Que você já deu o seu melhor com as ferramentas que tinha. Que o fato de estar aqui, de pé, depois de tudo que passou, já é prova mais do que suficiente da sua força. Imagine um jardim onde o jardineiro para de arrancar cada erva daninha com desespero e começa a simplesmente cuidar das flores com mais carinho. O jardim não fica perfeito no sentido que os livros descrevem, mas fica vivo. Fica verdadeiro. Fica cheio de cores que só existem quando a natureza é livre para ser o que é. Esse é o convite deste quarto movimento. Trocar a obsessão pelo perfeito pela celebração do real. Movimento 5. O quinto movimento é uma transformação na forma como você lida com o tempo, Virgem. Você sempre teve uma relação complexa com o relógio. Com os prazos. Com a sensação de que o tempo está passando rápido demais e que você não está acompanhando. Quantas vezes você olhou para trás e sentiu que deveria estar mais à frente? Que deveria ter conquistado mais? Que deveria ter chegado a algum lugar que ainda parece distante? Pois esse sentimento está começando a se dissolver. Como gelo que derrete lentamente sob o sol da manhã. Não desaparece de uma hora para outra, mas vai perdendo a solidez, vai ficando mais leve, vai se transformando em algo que finalmente pode fluir. Você está descobrindo que o tempo não é seu inimigo. Ele nunca foi.
O tempo é como um rio que carrega tudo no seu próprio ritmo, e tentar nadar contra a correnteza só gasta energia que poderia ser usada para apreciar a paisagem. Esse movimento está ensinando o Virgem a fazer as pazes com a própria velocidade. A entender que chegar depois não significa chegar tarde. Que cada pessoa tem seu próprio calendário interno, escrito com uma tinta que só o coração consegue ler. Talvez você olhe para pessoas ao redor e sinta que elas estão mais adiantadas. Que já alcançaram coisas que você ainda busca. Mas isso é como comparar uma macieira com um carvalho. A macieira dá frutos em poucos anos. O carvalho leva décadas para atingir toda a sua majestade. Mas quando chega lá, nada se compara à sua grandeza. Você é como esse carvalho, Virgem. Sua construção é sólida, profunda, feita para durar. E tudo o que parecia atraso era na verdade preparação. Cada ano que passou foi uma camada a mais no seu tronco. Cada experiência foi uma raiz a mais se firmando no solo. E agora que essas raízes estão fortes o suficiente, o crescimento que vem vai impressionar até você. Então pare de correr contra o tempo. Caminhe com ele. Ao lado dele. Como dois velhos amigos que finalmente se entendem depois de anos de desentendimento. O tempo está ao seu favor, Virgem. Sempre esteve. Você só precisava deste momento para enxergar isso com clareza. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Movimento 6. O sexto movimento, Virgem, é uma revolução silenciosa nos seus relacionamentos. Não uma revolução barulhenta, com portas batendo e palavras duras, mas aquele tipo de mudança que acontece como a maré que sobe sem aviso. Você está redescobrindo quem merece estar perto de você. E mais importante, está finalmente se dando permissão para se afastar de quem não merece. Isso pode parecer simples quando se fala, mas para a Virgem, que sempre carregou o peso da responsabilidade sobre os outros, essa decisão é enorme. Você sempre foi aquela pessoa que fica, que tenta mais uma vez, que dá outra chance, que engole o próprio desconforto para não causar incômodo ao outro. Mas existe um limite que o universo impõe quando percebe que uma alma generosa está sendo drenada. E esse limite chegou. Pense numa fonte de água cristalina no meio de uma floresta. Todos os animais vêm beber dessa fonte. E está tudo bem, a fonte é generosa, a água é abundante. Mas quando alguém começa a sujar a água, quando alguém traz lama para dentro da fonte, a própria natureza encontra um jeito de proteger aquilo que é puro. Você é essa fonte, Virgem. E esse sexto movimento é a natureza trabalhando para proteger a pureza da sua água. Isso não significa que você vai se tornar uma pessoa fria ou distante. Muito pelo contrário. Significa que o amor e a energia que você distribui vão finalmente chegar a quem realmente sabe receber com gratidão. Pessoas que não tentam mudar quem você é. Pessoas que não exigem que você seja menos para que elas possam se sentir mais. Pessoas que quando estão perto fazem você se sentir como uma planta que finalmente recebeu sol depois de semanas de chuva. Esses são os relacionamentos que vão florescer agora. E os outros, os que tomavam mais do que davam, os que deixavam você cansado depois de cada conversa, esses vão naturalmente encontrar a saída. Não precisa brigar. Não precisa explicar. Apenas permita que a vida faça o rearranjo que precisa ser feito. Confie nesse processo. A natureza nunca erra quando decide o que fica e o que vai. Movimento 7. O sétimo movimento é sobre coragem, Virgem. Mas não aquela coragem dos filmes, com música dramática e gestos grandiosos. É uma coragem muito mais rara e muito mais difícil, a coragem de ser vulnerável. De mostrar ao mundo exatamente quem você é, sem filtros, sem máscaras, sem aquela versão editada que você aprendeu a apresentar para ser aceito. Durante muito tempo, você construiu uma imagem de competência, de controle, de pessoa que tem tudo sob domínio. E essa imagem serviu bem em muitos momentos. Ela protegeu você de julgamentos, de decepções, de dores que pareciam insuportáveis. Mas essa armadura, por mais bonita que seja, é pesada. E carregar peso demais por tempo demais, cansa até a alma mais forte. Agora algo dentro de você está pedindo para respirar. Como uma semente que ficou tempo demais debaixo da terra e sente a urgência de romper a superfície em busca de luz. Essa semente é a sua autenticidade, Virgem. É aquela parte de você que quer dizer o que realmente pensa. Que quer admitir quando está com medo.
que quer pedir ajuda sem sentir que está fracassando, que quer rir alto demais, chorar quando precisa, e simplesmente existir sem a pressão de parecer perfeito o tempo todo. E aqui está a verdade mais bonita deste movimento. Quando você se permite ser vulnerável, não se torna mais fraco. Você se torna magnético. As pessoas ao seu redor começam a sentir algo diferente na sua presença. Uma verdade que atrai. Uma honestidade que inspira. Uma humanidade que faz os outros pensarem: se essa pessoa tem coragem de ser real, talvez eu também possa ser. A vulnerabilidade é como a chuva para a terra seca. Pode parecer incômoda no início, pode molhar roupas, pode atrapalhar planos. Mas sem ela, nada cresce. Sem ela, o solo endurece e as sementes nunca germinam. Permita-se ser molhado pela vida, virgem. Permita que as pessoas vejam quem você realmente é. Porque quem você realmente é mais do que suficiente. É extraordinário. Movimento 8. O oitavo movimento toca numa área que Virgem raramente discute com os outros: os sonhos que ficaram guardados. Aqueles desejos que um dia ardiam com tanta força no seu peito que você conseguia sentir o calor. Mas que com o passar do tempo foram sendo cobertos por camadas de responsabilidade, de medo e de frases como "não é para mim" ou "já passou da hora". Pois eu preciso te dizer algo importante. Esses sonhos não morreram. Eles estão dormindo. Como sementes enterradas num solo que parecia seco demais para dar vida a qualquer coisa. Mas agora, a chuva está chegando. Esse movimento está trazendo de volta aquela centelha que você pensava ter perdido. Talvez seja algo que você queria fazer quando era mais jovem e nunca fez. Talvez seja um lugar que sempre quis conhecer. Talvez seja uma habilidade que sempre quis desenvolver. Talvez seja simplesmente a vontade de viver de um jeito diferente, mais leve, mais livre, mais alinhado com aquilo que faz seu coração bater mais rápido. E a mentira que você precisa parar de acreditar é que existe idade certa para seguir um sonho. Não existe. A natureza não olha o calendário antes de florescer. A árvore mais velha da floresta ainda dá flores quando a estação é certa. E a sua estação está chegando. O que acontece quando você resgata um sonho adormecido é que todo o resto da vida ganha uma cor diferente. Os dias que pareciam todos iguais começam a ter um sabor novo. As manhãs que antes eram apenas rotina passam a ter um propósito. É como acender uma luz num quarto que ficou escuro por tanto tempo que você já tinha esquecido como era ver cada detalhe com clareza. Virgem, seus sonhos são parte essencial de quem você é. Eles não são caprichos, são expressões da sua alma. E quando a alma pede algo com tanta insistência, é porque sabe que aquilo é possível. Não ignore esse chamado. Ele não está te pedindo para ser irresponsável. Está te pedindo para ser completo. Para honrar cada parte de si mesmo. Para dizer ao universo que você ainda acredita, que você ainda espera, que você ainda tem fogo dentro de si. Porque esse fogo, virgem, nunca se apagou. Ele apenas estava esperando que você soprasse de novo. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Virgem e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Movimento 9. O nono movimento é uma descoberta que pode mudar tudo para você, Virgem. É a descoberta do poder do descanso. Isso pode soar estranho para alguém que sempre associou valor à produtividade. Para alguém que se sente culpado quando para. Para alguém que transformou estar ocupado numa prova de que está vivendo direito. Mas a verdade é que o descanso não é o oposto do progresso, é parte fundamental dele. Observe a natureza com atenção e você vai perceber isso em todos os lugares. A terra precisa de um período de repouso entre as colheitas para recuperar seus nutrientes. As águas do mar recuam antes de avançar com toda a força na próxima onda. Até o coração descansa entre uma batida e outra. Se ele batesse sem parar, sem aquele breve instante de pausa, não sobreviveria. Você está aprendendo essa lição agora. E está aprendendo não apenas com a mente, mas com o corpo inteiro. Porque o corpo fala, Virgem. Ele manda sinais quando está cansado. Manda dores que não têm explicação médica clara. Manda um esgotamento que nenhuma noite de sono parece resolver. E esses sinais não são fraqueza, são sabedoria. É o seu corpo dizendo que precisa de você tanto quanto você precisa dele. Esse nono movimento está redefinindo o que descanso significa para você. Não é apenas dormir mais horas ou tirar um dia de folga. É uma mudança interna. É parar de se cobrar o tempo todo.
É permitir que existam dias em que a maior conquista seja simplesmente estar em paz. É entender que sentar numa varanda olhando o pôr do sol não é perder tempo, é ganhar vida. As pessoas mais sábias que já caminharam por este mundo sabiam disso. Sabiam que os momentos de quietude são tão sagrados quanto os momentos de ação. Que na pausa é onde as maiores respostas aparecem. Que é no silêncio que a intuição fala mais alto. Você não precisa estar fazendo algo a cada segundo para justificar sua existência. Você já é justificativa suficiente só por existir. Então descanse, virgem. Descanse sem culpa. Descanse sabendo que quando você volta renovado, tudo que você toca floresce com uma força que só o descanso verdadeiro pode dar. Movimento 10. O 10º movimento é sobre perdão, virgem. E antes que você pense que estou falando sobre perdoar alguém que te magoou, preciso esclarecer. O perdão mais urgente e mais transformador que está acontecendo agora é o perdão de si mesmo. Você carrega culpas que já deveriam ter sido liberadas há muito tempo. Decisões que tomou no passado e que ainda revisita nas noites silenciosas. Caminhos que escolheu e que não levaram onde você esperava. Palavras que disse ou deixou de dizer. Momentos em que sentiu que falhou com alguém que amava. Tudo isso ficou acumulado como folhas secas no fundo de um lago, escondido debaixo da superfície, mas pesando no fundo. E agora esse peso está sendo levantado. Lentamente, com cuidado, com a delicadeza de quem sabe que está mexendo em algo sensível. Mas está sendo levantado. Porque não dá mais para nadar com pedras nos bolsos. Não dá mais para avançar carregando o peso de versões antigas de você que já não existem mais. A pessoa que tomou aquelas decisões fez o melhor que podia com o que sabia naquele momento. E essa pessoa merece compaixão, não punição. Imagine que você encontra uma criança perdida num parque. Ela tomou o caminho errado e está assustada. Você não gritaria com essa criança. Não diria que ela deveria ter sabido melhor. Você pegaria na mão dela com gentileza e a guiaria de volta ao caminho certo. Pois essa criança é você. Cada erro do passado foi um momento em que você estava perdido, fazendo o possível com o mapa que tinha. E agora é hora de pegar na sua própria mão com gentileza e seguir em frente. O auto-perdão não significa fingir que nada aconteceu. Significa reconhecer o que aconteceu, aprender o que havia para aprender e soltar o resto. Como uma árvore que solta suas folhas no outono, não porque esteja morrendo, mas porque precisa se renovar para a próxima estação. Virgem, solte essas folhas. Cada culpa que você libera abre espaço para algo novo crescer. E o que está pronto para crescer em você agora é maior e mais bonito do que qualquer coisa que ficou para trás. Movimento 11. O 11º movimento é uma reconexão profunda com a gratidão, virgem. E não estou falando daquela gratidão superficial que a gente repete mecanicamente antes de dormir. Estou falando de algo que nasce do fundo do peito, que sobe como o calor de uma fogueira e aquece tudo por onde passa. É uma gratidão que muda o olhar, que transforma completamente a maneira como você recebe cada dia que se abre diante de você. Existe um fenômeno curioso na natureza. Quando uma abelha pousa numa flor, ela não reclama que a flor é pequena demais, ou que o néctar poderia ser mais doce, ou que o vento está atrapalhando. Ela simplesmente recolhe o que há de bom ali e segue para a próxima flor. E no final do dia, produziu mel. Algo extraordinário feito a partir de coisas simples. Esse movimento está transformando você nessa abelha, virgem. Está abrindo seus olhos para as 1000 pequenas bênçãos que sempre estiveram ao seu redor, mas que a pressa e a preocupação não deixavam você enxergar. O sabor daquele café da manhã. A voz de alguém que te liga só para saber como você está. O som da chuva batendo na janela quando você está seguro dentro de casa. O simples fato de poder respirar sem dificuldade. De poder caminhar. De poder sentir o calor do sol na pele. Quando a gratidão verdadeira se instala no coração, ela funciona como uma espécie de filtro mágico. Não elimina os problemas, eles continuam existindo. Mas muda completamente o tamanho que você dá a eles. O que antes parecia um muro intransponível passa a parecer apenas uma pedra no caminho que pode ser contornada. O que antes tirava seu sono passa a ser apenas um desafio entre tantas vitórias que você já acumulou. E tem mais, virgem. A gratidão é contagiosa. Quando você começa a viver com esse olhar de reconhecimento, as pessoas ao seu redor sentem. E começam a responder de forma diferente. A atmosfera muda. As conversas ganham mais leveza. Os dias ganham mais cor. Não porque a realidade mudou, mas porque a sua percepção da realidade se expandiu. Você está aprendendo que a abundância não é algo que se busca lá fora,
Ela já existe aqui dentro. E quando reconhecemos o que temos com verdadeiro apreço, o universo entende isso como um sinal de que estamos prontos para receber ainda mais. Movimento 12. O 12º e último movimento, Virgem, é talvez o mais poderoso de todos. É o movimento da decisão. Da escolha consciente de que a partir de agora, as coisas serão diferentes. Não porque o mundo vai mudar por conta própria, mas porque você decidiu que vai se posicionar de outra forma dentro dele. Existe um momento na vida de toda semente em que ela para de ser apenas potencial e começa a se tornar realidade. É o instante em que a casca se rompe e a primeira raiz encontra o caminho para baixo, enquanto o primeiro broto encontra o caminho para cima. Esse instante não acontece por acaso. Acontece porque todas as condições finalmente se alinharam. A água, a temperatura, a profundidade certa no solo. E para você, Virgem, todas as condições estão alinhadas agora. Os 11 movimentos anteriores não foram aleatórios. Cada um deles preparou uma parte diferente de você para este momento. A limpeza dos pensamentos abriu espaço. A reconciliação emocional abriu o coração. O reconhecimento do seu valor deu a base. A suavização do perfeccionismo tirou o peso. A paz com o tempo trouxe paciência. A reorganização dos relacionamentos trouxe proteção. A coragem de ser vulnerável trouxe autenticidade. O resgate dos sonhos trouxe propósito. O descanso trouxe energia. O auto-perdão trouxe liberdade. A gratidão trouxe clareza. E agora, com tudo isso reunido, você está diante da decisão mais importante. A decisão de começar. De verdade. Sem desculpas. Sem adiar para a próxima segunda-feira, para o próximo mês, para o próximo ano. Agora. Porque se tem algo que a natureza ensina com perfeição é que o momento certo é aquele em que a semente está pronta. E você está pronta. Cada célula do seu ser está pronta. Cada pedaço de experiência acumulada está pronta para ser transformado em ação. A vida não espera por condições perfeitas porque condições perfeitas não existem. O que existe é a coragem de dar o primeiro passo mesmo quando o caminho não está completamente visível. E você tem essa coragem. Sempre teve. Ela é tão parte de Virgem quanto a precisão, quanto o cuidado, quanto aquele olhar atento que percebe detalhes que todos os outros deixam escapar. Então decida, Virgem. Decida agora. Decida com o coração aberto e a mente limpa. Porque o universo inteiro está esperando esse sim que só você pode dar. Virgem, se você chegou até aqui, saiba que nada do que ouviu foi por acaso. Cada movimento descrito neste vídeo já está trabalhando dentro de você, quer você perceba ou não. A transformação não é algo que acontece num único momento dramático, ela acontece como o nascer do dia, tão gradual que você só percebe quando olha ao redor e tudo está iluminado. Você já carrega dentro de si tudo o que precisa para viver a fase mais bonita da sua jornada. A sabedoria de quem já passou por muita coisa e sobreviveu. A sensibilidade de quem enxerga a beleza onde outros só veem o comum. A força de quem levantou depois de cada queda sem pedir aplausos por isso. Leve essas palavras com você. Não como teoria, mas como combustível para os dias que vêm. Porque os dias que vêm, Virgem, têm potencial para ser os mais significativos que você já viveu. A energia está ao seu favor. Os astros estão ao seu favor. E mais importante que tudo isso, você está ao seu favor. Pela primeira vez em muito tempo, você está do seu próprio lado. E isso muda absolutamente tudo. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.